apesar do pessimismo cada vez maior sobre a economia real, os mercados não ligam, eles literalmente ignoram esse movimento e as bolsas vêm subindo de uma forma extraordinária, né, fazendo com que muitos tenham receio de que isso possa implodir a qualquer momento. Mas no capítulo de hoje, independente do que aconteça agora essa semana, né, pelo menos aqui na segunda-feira, quando você for assistir esse vídeo, eu quero falar sobre as forças macroeconômicas que estão fazendo com que a gente tenha uma dicotomia, né, praticamente uma economia totalmente diferente da outra, duas economias paralelas rodando, e você vai ser obrigado como investidor a escolher uma delas. Então vamos lá. A SP500 ela vem chamando muita atenção, porque você tá num gráfico praticamente parabólico agora, né? Que a gente teve um movimento que foi assim de lado, meio que de lado durante meses, e todo mundo esperando aquele grande movimento talvez de recessão, e a guerra do Irã acabou criando esse vale aqui, mas a recuperação está sendo extraordinária, chamando a atenção de absolutamente todo mundo, dizendo que isso é insustentável, né? Ao longo dos anos você não pode ter um crescimento tão parabólico assim, porque você já está ali com todas as maiores ações, principalmente ali de tecnologia, etc., compradas ao extremo, fazendo com que estejamos em níveis perigosos, né? Então muitas análises partem para esse princípio, só que aqui é importante a gente tentar separar, né, as coisas. Então, lembrando, a SP500 ela é um reciclador de capital do resto do mundo, e o grande movimento de capital passivo que vem acontecendo, esse fluxo, né, de capital, principalmente quando você vê ali carry trades acontecendo, etc., ou o próprio fluxo dentro dos Estados Unidos que vem das contas de aposentadoria, 401k, etc., né? Quem acompanha esse podcast sabe do que eu estou falando, eles vão impulsionando cada vez mais esses índices, porque é o tipo de investimento que não pensa nos ganhadores, não pensa nos perdedores, e vão fazendo com que você simplesmente espalhe esse capital para todos os lados. Então a SP500 ela demonstra cada vez mais essa economia divergente ali da economia real. Só que ao mesmo tempo nós temos toda a revolução da inteligência artificial. E ninguém sabe exatamente qual que é a parte da recuperação econômica que talvez a inteligência artificial esteja postergando ou mesmo eliminando a recessão da forma que nós conhecemos hoje. Então esses paradigmas, na minha opinião, vão começar a ser cada vez mais quebrados. Então o que eu quero trazer são visões um pouco complementares, né? Tanto de um analista que eu sigo bastante, que é o Darius Dale, mas também ali do pessoal do MacroWorks, que fizeram um bom trabalho nesse aspecto, né? Mostrando um pouco dessa divergência que você está vendo, né? Wall Street, Main Street, e aquele negócio, você tem um grande desânimo na economia real, né? Parece que Main Street, a vez de Main Street não vai chegar, né? E Wall Street continua simplesmente no seu impulso. Então, como investidor, você tem que tirar suas emoções de lado e tentar acompanhar da forma que você puder, né? Por isso, inclusive, que na Omni Macro a gente foca justamente em tirar a emoção completamente de lado e você poder se aposentar o mais rapidamente possível. Então, aqui a gente sempre precisa voltar a falar da economia em K, né? O famoso K-shaped economy. Então, você tem o top 10, onde você tem ali um consumo gigantesco dos 10% mais ricos da população americana, que são responsáveis por quase metade de todo o consumo que se tem hoje. E esse consumo continua, mesmo com problemas de cartão de crédito, mesmo com endividamento, mesmo com a gasolina mais cara, mesmo com uma série de problemas, você vê o tema do resilient economy. Então, assim, você fala, cara, mas como que não quebra? Como é que você não tem uma grande recessão acontecendo se os americanos estão com cada vez mais problemas? É porque você precisa entender quais são esses americanos que nós estamos falando. Qual dessa ponta? É da ponta de cima? É dessa parte de cima do K? Ou é da parte de baixo do K? Entende? Então, americanos estão vivendo mundos completamente diferentes ou paralelos. E esses que estão do lado de cima, eles detêm ativos. Então, assim, não tem outra forma, né? Inclusive, o tipo de mudança que a gente imaginava que fosse ter antes, em relação, pelo menos na administração Trump, de falar, olha, Main Street vai entrar, etc., na verdade, teve que ceder a todo esse movimento, porque na economia americana,
as aposentadorias dependem das próprias ações. Então, como elas fazem parte dos fundos de pensão, e quando você começa um novo emprego, né, como um americano que vai abrir a sua nova conta, né, de 401k, você acaba fazendo com que nem se escolha essa alocação. Ele vai automaticamente para os índices, criando uma presença cada vez maior do investimento passivo, fazendo com que fique cada vez mais difícil você fugir dele, né? Exceto quando você sabe fazer da forma correta. E aqui, na base, que são os 90%, você tem ali o sentimento do consumidor e queda, você tem ali corte de despesas, você tem agora os problemas artificializados, né, vindos do problema do petróleo hoje, que você está vendo, etc. Não somente do petróleo, mas alimentação, e problemas que nós vamos ver acontecendo cada vez mais, eles apertam muito mais, né, a necessidade dos cortes drásticos, né, das despesas não essenciais, principalmente da classe média. Então a classe média que estaria no meio do cara ela não tem mais esse refúgio. Ou você vai para baixo, ou você vai para cima. Então você não tem outra escolha. E aí, um dos grandes temas, né, falados pelo Darius Dale é o paradoxo, onde você tem um tema que a IA vem criando, né, que é uma recuperação sem empregos. É o que ele chama de Jobless Recovery. Nesse tema, você está vendo um lucro corporativo cada vez mais acelerado, que ajuda, inclusive, no market cap dessas grandes empresas que fazem parte ali, né, dos Magnificent Seven, né, dentro da SP500, e que continuam crescendo. Mas porque elas ficam mais importantes, elas acabam recebendo mais desse capital passivo que eu acabei de descrever. Então, eles criam meio que esse efeito que se retroalimenta. Então, assim, não dá para você lutar contra isso. É muito difícil num momento como esse. Então, apesar de tudo, né, é complicado você ficar bearish num cenário como esse. Pode mudar? Com certeza tudo pode mudar. Só que a grande questão é que é um dos grandes temas que vem criando fluxo de capital que, nesse exato momento, está bastante difícil de você vencer. Ao mesmo tempo, principalmente na classe média, dependendo ali de salários, etc., aquela coisa fixa, onde empresas estão cada vez mais reticentes em contratar mais pessoas e, na verdade, congelaram, estão querendo evitar as demissões em massa, apesar de que isso está acontecendo bastante, né, principalmente em tecnologia, até, entre parênteses aqui, né, até um pouco travestido de IA. Né? Você tinha um problema na economia real. Então agora isso está só acelerando todo esse problema, né, fazendo com que você dispense essas pessoas. Aí você tem as pessoas ali, né, no emprego privado, principalmente no ramo privado, elas estão sofrendo ao máximo. No público a coisa já é bem diferente. Então você tem a maior parte, a grande parte da criação de empregos nos Estados Unidos estão vindo do setor público, principalmente no nosso tema statecraft, né? Ou seja, os países estão pensando neles mesmos, né? America first, então eu preciso de infraestrutura, eu preciso reconstruir meu país. O que é de interesse nacional é para lá que vai o capital, é para lá que vão os empregos também. Então ele vai criando essa grande faxina e uma reformulação completa de como que a economia americana vai se comportando nesse exato momento. E aí o pessoal do Macroworks, eu até ri, né? Ele falou assim, é o fim dos bullshit jobs, né? Ele até falou, olha, eu mesmo como analista, eu estaria nesse bullshit job, porque na verdade significa que tudo que a IA vai poder começar a substituir a partir de agora, né, sentar na frente de um computador, etc., ou mesmo falar com vocês da forma que eu estou aqui, eu preciso ver o que eu vou fazer da minha vida, brincadeiras à parte, você vê aqui a economia real com uma séria escassez de infraestrutura. Então você tem uma demanda enorme, né? Você tem um problema, por exemplo, de data centers que não tem encanadores, eletricistas, construtores, né? A infraestrutura elétrica, tudo está por fazer para poder ganhar essa grande corrida, né? Então você vai ver empregos que estão sendo gloriosos ali, né? De instalador de ar-condicionado até eletricista, encanador, etc. Então tudo isso vai ser cada vez mais importante, né, nesse momento. Então, o interessante, por que eu coloquei
esse slide especificamente? Porque isso aqui tem a ver com o que a gente chama do U-shaped economy, que é uma economia em formato de U, onde você tem, por um lado, um grande problema de, nossa, estamos numa recessão, o sentimento do consumidor está cada vez pior, da classe média, mas, ao mesmo tempo, essa grande revolução na reconfiguração completa do mercado de trabalho. Então, será que isso vai criar uma grande recuperação que pode fazer com que nem tenhamos uma recessão, que ela seja totalmente modificada, ou as pessoas sintam que estão numa recessão, mas você está vendo um boom de produtividade na sua frente? Então, isso cria uma série de barulhos, de ruídos na interpretação macroeconômica. Então, vai ser muito interessante a gente observar, né, esses temas. Aí vem uma camada de complexidade na análise, porque não somente todas as ferramentas que o Fed tinha para poder avaliar como funcionava a macroeconomia já estavam errados, e agora eles ficam mais errados ainda. Então você vai ter que mudar completamente a forma do Fed pensar. Talvez seja isso uma das coisas que o próprio Kevin Warsh vai fazer quando ele assumir, né, o Fed a partir de agora em maio. Na primeira reunião vai ser interessante ver, né, que tipo de pegada que ele vai ter. Só que é aquele dilema, né? Então, assim, eu vou cortar juros, eu vou subir juros, isso ajudaria alguma coisa? Mas como é que eu vou cortar juros, sendo que a inflação, principalmente artificializada por conta do supply shock, o choque do petróleo, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz em 2022? Né? Não posso, eu vou ter que, na verdade, subir, né? Não posso cortar, vou ter que subir. Mas, ao mesmo tempo, se eu subir os juros, eu vou destruir mais ainda a classe média. O que está acontecendo? E o consumo dessa classe média? E a parte de baixo do K-shaped economy? Então, é assim, qualquer um dos lados que o Fed for nesse aspecto, se considerarmos que os juros servem para isso, né? Eles criam mais efeitos colaterais do que outra coisa, é como se fosse uma quimioterapia para os dois lados. Se eu subo, então, você percebe? Se eu subo ou corto, isso vai criar determinados problemas. Então, talvez você faça exatamente o que o Jerome Powell fez na sua saída. Não fazer nada. Né? Vão ficar parados porque não tem o que fazer, estão bagunçando muito a macroeconomia para que a gente possa fazer alguma coisa, que é uma grande prova de que o Fed não serve para o que a gente acha que ele serve, deixando tudo mais ainda confuso. Mas, com certeza, a gente precisa ver a cena dos próximos capítulos, como sempre, né? Porque essa economia em formato de cara está criando um cenário bastante diferente. Agora, se você ficou aqui até o final, como que eu invisto num cenário como esse, né? Então, se você quiser saber exatamente como que nós estamos fazendo hoje, porque não é impossível você simplesmente tentar prever baseado ou até em gráficos, etc. Né? Tudo que você pode tentar fazer é se proteger, é você simplesmente estar focado ali na tendência, ter uma coisa sistemática, uma coisa sem emoção, algo que vai permitir você se aposentar mais cedo, né? Inclusive, nós, na nossa própria carteira Omnimacro, que nós publicamos aqui, a gente, nesse ano, a gente está chegando ali nos 5,3%, 5,5%, e um pouquinho menos do que a SP500, né, que está ali nos seus 7%, só que tirando totalmente o drawdown, né? Todas as quedas que nós tivemos, afinal de contas, a própria SP500 chegou ali numa queda de quase 7%, né, vinda aqui desse período de março, quando teve o conflito do Irã. Então a gente foca bastante em não participar dessa parte da queda, ou reduzir a nossa participação e participar principalmente aqui, né? Então, um dos grandes temas que a gente tem, aproveitando toda essa reciclagem de capital, etc. Então, mesmo que você sinta que as coisas não estão indo muito bem, um approach mais sistemático faz com que você tenha muito mais tranquilidade. Então, se você quiser ver exatamente como que nós estamos fazendo no portfólio, etc., né? Como que nós mesmos estamos lidando com isso, você pode se inscrever aqui no link abaixo, né? É totalmente gratuito de você ver os resultados, mas os membros podem acompanhar todos os movimentos em tempo real, e esses vídeos também são... você pode ver os vídeos gratuitos também que você está vendo no YouTube, também sem nenhum tipo de propaganda, etc. Então, todos os links aqui na descrição abaixo. Então, vamos seguir
Vamos ver como é que essa semana vai entrando, principalmente dependendo ali do que acontecer com o Estreito de Hormuz, etc. Vai ter final de guerra, não vai ter, vai se estender muito mais. O que vai acontecer com as reservas de petróleo? Inflação meio que criada, né, pelo supply shock. Tudo isso só vai adicionando cada vez mais incertezas no mercado.